E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Pois é, deu esse terremoto de, como é que se fala? Ishikawa. Tem muita informação saindo. Não, como é que eu faço? Não consigo postar tudo, tá? Até por causa do problema da limitação do YouTube, mesmo limitação em número de vídeos, censuras de informação e etc. Então tá meio complicado de trazer muitas coisas, tá? E saiu mais essa agora, tá? Por causa desse terremoto que teve. Diz a lenda, tá, que eles não sabem o que vai acontecer com a indústria automotiva, no caso das fábricas de carros, como é que se vai haver paralisações ou não. Já trago essa matéria para você, tá? Antes disso eu vou fazer como é que se fala? Não, vamos começar por ela, porque aí depois as outras, como é que se fala, os outros avisos vai ser pós a matéria principal, mas vamos lá. As fábricas de semicondutores e outras instalações na região de Hokuriku, é a região onde que deu, como é que se fala, o terremoto. Para quem não sabe o que é esse negócio de Hokuriku, tá? Porque foi no estado de Ishikawa ali, Ishikawa, Niigata, Toyama e outros, né? Aqui no Japão nós temos uma classificação por região, igual por exemplo, eu moro no estado de Gifu, né? Só que aqui eu moro na classificação Tokai, né? Então no caso pegaria o estado de Aichi, Mie e Gifu. Então cada região ela tem sua classificação, tá? Isso aí ajuda até porque na hora de você assistir televisão, por exemplo, eles não falam estados assim, dependendo eles falam a classificação. Então você já tem que ter noção da classificação do estado que você mora. Igual no caso esse daqui é Hokuriku, tá? Vamos lá. Cessaram as operações devido ao recente terremoto e a preocupações sobre o impacto na cadeia de abastecimento das montadoras. Então pode ser que aconteça o quê? Tá? Quando as fábricas voltarem para trabalhar, no caso as montadoras, pode ser que comece a ter paralisações nas fabricações. Não é certeza ainda, eles não sabem o tamanho do impacto que isso vai gerar. Tá, mas continuando aqui. A fábrica de semicondutores da Kaga Toshiba Electronics, uma empresa do grupo Toshiba, na cidade de Inome, no estado de Ishikawa, suspendeu suas operações por causa do terremoto. Essa fábrica ela produz semicondutores de potência utilizados em automóveis, smartphones, eletroeletrônicos, etc. Mas a empresa afirma que continua a inspecionar seus equipamentos, incluindo os danos, e não decidiu quando a produção será retomada. Continuando, a Japan Display, tá, que fabrica o painel de LCD, confirmou danos nas tubulações de água na sua fábrica em Kawakita-cho, na província de Ishikawa. Essa fábrica produz expositores para os automóveis, estando em curso os trabalhos de restauração com o objetivo da retomada de produção conforme o previsto no dia 9. Tá? Os fabricantes de automóveis em particular tiveram um sério impacto, uma vez que continua a escassez de fornecimento de semicondutores, diz a lenda. Tá? Porque você vê que quando é convidativo, eles falam que tem escassez de semicondutores. Quando a coisa parece próspera, eles falam que já melhorou a escassez de semicondutores. Então você vê que existe uma discrepância nas informações aí. Então o governo japonês, então, ele é mestre para fazer isso. Tem vezes que ele fala que já melhorou o fornecimento, tem hora que ele fala que está dando escassez. Então já dá para você ter uma ideia que tudo depende, como é que se fala assim, do interesse da época. Tá? Vai continuar. Tiveram um sério impacto, uma vez que continua a escassez de fornecimento de semicondutores causada pela pandemia de coronavírus. Você vê que estão culpando o coronavírus ainda. Né? Que levou à redução da produção de automóveis. Vocês viram que tempo para trás saíram os relatórios das empresas automotivas. Você viu que todas tiveram, como é que se fala assim, ganhos absurdos. Tá? E você vê que estão falando na redução de produção. Então já dá para você ter uma ideia que muita coisa vai acontecer esse ano na parte automotiva, tá? Aquele famoso controle de dano ali que já é feito antes.
Os fabricantes de automóveis estão atualmente a trabalhar para determinar até que ponto suas cadeias de abastecimento foram afetadas pelo terremoto. Enquanto isso, né, na fábrica da Mitsubishi, na Fuji Truck, né, and Bus, subsidiária da Mitsubishi, né, onde fabrica ônibus de turismo, né, e ônibus de rota em sua fábrica da cidade de Toyama, né, até agora não houve grandes danos ao equipamento, né, que não foram confirmados ainda. A fábrica encontra-se, né, com parada por causa dos feriados de fim de ano, estando atualmente em curso dos trabalhos de fiscalização com o objetivo de iniciar as operações no dia 8. Tá? A Murata, onde muito brasileiro trabalha, tá? Né? Uma grande empresa de semicondutores para smartphones, etc., nas suas fábricas subsidiárias na cidade de Nanao e na cidade de Anamizu, no estado de Ishikawa, iniciará as operações conforme programado, tá? A partir do dia 9, após o feriado. Então, eles estão verificando os equipamentos. A Sharp Display, né? Uma subsidiária da Sharp que produz monitores para dispositivos móveis na sua fábrica de Hakusan, né, na província de Ishikawa, ainda não decidiu se as operações serão retomadas, como planejado no dia 5. Tá? No caso seria hoje. Então já dá para você ter uma ideia que isso aí pode ser que cause um certo impacto nas montadoras. Pode ser que dê. Então pode ser que comece a dar aquelas quebras de produção. Tá? Então já fica o alerta aí para você que, trabalha na parte automotiva. Então encerramos aqui a matéria principal. Agora vamos aos avisos. Tá? Eu poderia gravar um monte de vídeo para poder fazer os avisos picados, mas vamos lá. Isso em relação a Ishikawa. Começaram os golpes. Tá? Então, para pessoas que pretendem doar dinheiro ou fazer certas doações, tome cuidado, porque o governo já começou a alertar que começaram os golpes. Tá? Tem pessoas que estão abrindo páginas de crowdfunding, aquela parte de financiamento coletivo para Ishikawa. Só que parece que tem muitos que são falsos. Tá? A galera está arrecadando dinheiro ali de graça nas custas dos outros. Da mesma forma que parece que em relação a saques e roubos, tá? A polícia já começou a alertar também para tomar cuidado com saques, roubos, agressões, que a gente não pode falar, porque dependendo da situação, existem, não está tendo água para as pessoas. Tá ali para a região de Ishikawa. Então, acontece de ter banhos comunitários e etc. Então eles estão falando assim, toma cuidado. Tá? E, tem empresas que estão vendendo os produtos mais caros. Por quê? Eles estão falando que o governo está comprando tudo, está faltando, então eles estão aumentando os preços. Tá, e o governo já começou a fiscalizar isso e já pegou algumas empresas que estão fazendo esse tipo de prática. Igual, por exemplo, tem empresas que vendem lençóis, por exemplo. Então o governo está faltando cobertores, está faltando lençóis, está faltando um monte de coisa. Então o governo está tentando comprar para poder fazer a distribuição, porque está faltando para o povo. Tá? Com as atualizações dos dados, igual por exemplo, na última atualização, já morreu 83 pessoas. Então você vê que está aumentando o número de mortes, está aumentando o número de desabrigados. Tem locais que os caminhões não estão conseguindo passar. Os governos estão pedindo ajuda voluntária para poder tentar levar esses mantimentos. Tá? Você vê porque o exército da autodefesa tem helicóptero, mas existe aquela velha história da boa vontade. Então eles estão usando alguns. Mas você vê que esse algum não é o suficiente. Então tem vários locais que eles estavam mostrando, até a última atualização que eu vi,
que estão inacessíveis, com casas que desabaram. Então tem muita gente, entre aspas, assim, em locais inacessíveis que pode estar presa nos escombros. E eles não sabem ainda. Você vê que hoje é dia 5 dias depois. Então já dá para você ter uma ideia que a coisa ainda está meio complicada. O governo está pedindo para as pessoas pararem de ficar andando de carro naquelas regiões. Por quê? Para tentar deixar as vias o mais livre possível. Por quê? Para poder tentar passar com os caminhões, né, da força de autodefesa ali, para poder levar mantimentos. Tentar passar com os maquinários, né? Da mesma forma, ambulâncias terem, como é que se fala, as vias já liberadas, né, para poder seguir mais rápido. Como é que se fala, os médicos, paramédicos não estão dando conta, pelo que diz, que está aparecendo nas matérias, tá? Postos de abastecimento de água eles estão montando, tá? Tanto que para ontem, a Força de Autodefesa, eles montaram um posto de abastecimento de água. Só que eles não tinham certeza se eles iam conseguir manter esse posto de abastecimento de água hoje. Então você vê que a coisa está muito precária. A coisa está muito complicada por lado de lá. Isso porque foi um terremoto isolado. Tá faltando comida ali pro povo. Tá faltando água. Por isso que eu postei também aquele vídeo dos filtros. Porque com aquele filtro, aqueles tipos de filtros que tem ali, se a pessoa precisar de ir num rio pegar água ou em algum outro canto, ela consegue. E ela consegue beber água filtrada, sem correr tantos riscos, tá? Por isso que eu postei, tanto que é o mesmo tipo de filtro que eu uso aqui em casa. Quem assistiu a live que eu fiz, eu mostrei, tá? Os filtros que eu uso 3, tá? Eu uso aquele maior que eu mostrei, e eu tenho 2 pets, uma para mim e uma para minha esposa também, tá? Então já dá para você ter uma ideia, mais ou menos, que esse tipo de coisa influencia na hora do vamos ver pra caramba. Então já deu para ter uma ideia também que se der um terremoto em grande escala, igual por exemplo que eles falam do Tokai de Shin ou do Nankai Trug, se der, o Japão não está preparado. Se eles estão passando esse perrengue todo só ali em Ishikawa, isso porque eles fazem treinamento, eles fazem isso, fazem aquilo, mas fizeram treinamento pro lado de Tóquio, tá? Não pro lado de Ishikawa, esse tipo de coisa. Se ali já está passando esse tipo de coisa e o Kishida demorou esse tempo todo para poder tomar as respostas, porque ele, entre aspas, ele quis para ver, ele quis pagar para ver. Por que ele quis pagar para ver? Uma fala dele me chamou muita atenção, que foi a seguinte, tá? Quem assiste, quem viu, quem tá vendo, como é que se fala assim, as coletivas de imprensa que tá dando, ele soltou uma fala que é a seguinte: ele esperou ver as necessidades locais para poder tomar alguma providência. Por isso que eu falei que, como é que se fala, também que ele demorou para tomar a providência, porque ele apareceu logo que deu, ou como é que se fala assim, o terremoto, passou algumas horas, ele veio a público, mas aquela ideia de deslocar exército, deslocar as coisas, né, só aconteceu realmente no dia 3. Deu aquele acidente com o avião da guarda costeira ali, no aeroporto de Haneda, mas nada garante que aquele avião estava com mantimentos. Não existe prova nenhuma que aquele avião estava com mantimentos para levar para lá. Tanto que depois eles foram entregar os mantimentos por navio, que eu relatei aqui. Quando o prefeito e o governador do estado de Ishikawa ali, o Hasse, o governador, e o prefeito da cidade de Noto e outros ali, que fizeram a conferência, eles falaram que aí a primeira ajuda chegou por navio, tá? E foi insuficiente o número de coisas. É aquilo que eu falei, tá? Mesmo se na noite do dia 2 que deu problema com o avião, por que não foram de, como é que se fala? Não foram de caminhão, não foram de navio, não levaram de helicóptero. Não, esperou chegar o dia 3. Isso porque o problema começou no dia 1º. Então já dá para você ter uma ideia
como é que a coisa tá. Por lá de cá. Por lá de cá que eu falo aqui no Japão. Então, não, como é que se fala assim? Tente não depender da ajuda do governo, se você puder. Se você puder fazer suas preparações, tá? Faça, porque, como é que se fala? Se acontecer alguma coisa, você vê que nós aqui no Japão cansa de falar esse tipo de coisa. As pessoas não tomam consciência, tá? Eu falo que não tomam consciência por quê? Por causa do tipo dos comentários que eu acabo lendo. É totalmente, como é que se fala assim? Que não tem consciência realmente do que pode acontecer. Aqui nós estamos sujeitos a tudo. Terremotos, taifus, tsunamis, inundações. Tá? E pode acontecer em qualquer lugar do Japão, a qualquer momento. Tirando o tsunami, que é igual, por exemplo, na região que eu moro, para dar um tsunami aqui é muito difícil. Tá? A probabilidade é zero. Zero assim, perto de zero. A não ser que dê um tsunami muito monstruoso. Mas caso contrário, como é que se fala? A probabilidade é zero. Então aqui onde eu moro, tsunami é baixo. Baixo para perto de zero. Mas terremoto eu estou muito fácil. Tá? Deslizamento está muito fácil pro lado de cá. Tá? Enchente, nevasca, tá? Taifus. Então você vê que a probabilidade de muita coisa acontecer tem. Então nós temos que sempre estar preparados aqui, de alguma maneira. Nem que seja uma preparação pequena ou mínima, mas tenha. Tá? Para poder, no caso do vamos ver, você conseguir se manter. Igual que apareceu numa matéria também, que muita gente que foi para os abrigos, né, nos centros de evacuações, eles estão voltando, tentando voltar para suas casas para pegar mantimentos, porque não está tendo mantimentos para todo mundo. Os alertas de hipotermia, eles estão soltando direto também, para as pessoas tentarem, como é que se fala, se aquecer da melhor maneira possível. Da mesma forma, alerta para as pessoas que, em vez de ficar no centro de evacuação, estão dormindo dentro dos seus carros. Porque na hora que ele desliga o aquecimento do carro, a temperatura cai muito rápido, eles falam. Então aquilo ali pode dar problema? Pode dar problema. Está tendo problemas de abastecimento de combustível porque as vias estão congestionadas ou bloqueadas, sem acesso. Porque houve rachadura no solo, desmoronamentos e etc. Tá? Então, eles não estão conseguindo fazer a cadeia de abastecimento nos postos de combustíveis. Então, todo mundo correu para abastecer e os postos estão ficando sem combustíveis também. Comunicação, alguns locais ainda não tem comunicação. As companhias de telefonia estão correndo para poder tentar melhorar isso. Empresas de televisão não estão conseguindo transmitir. Tá? Por quê? Não está tendo, entre aspas, eletricidade para todo mundo. A usina térmica do lado de Ishikawa ali teve que ser desligada por causa da quantidade de dano que aconteceu. A usina nuclear de Shika ali, a usina nuclear Shika, aquela que eu noticiei, ela teve problemas. A Hokuriku Electric Power fez uma nova coletiva de imprensa, tá, para falar sobre os danos. Eles não falaram a extensão de danos, só que eles falaram que são danos graves na usina nuclear. Só que não passaram a extensão dos danos. Então eles estão conseguindo manter a energia do estado ali de Ishikawa por redirecionamento de energia. Então eles estão redirecionando a energia de outros estados para lá. Porque as usinas estão ali, elas estão danificadas, elas não conseguem gerar energia. Então está havendo redirecionamento dos outros estados para lá, para poder manter a energia para esse estado. Então já dá para você ter uma ideia que o bicho está pegando, Então tome cuidado com golpes, caso você queira, como é que se fala, fazer doações para tentar ajudar, né, de alguma maneira, seja no crowdfunding ou algum outro tipo. Tome cuidado porque está tendo, como é que se fala, golpes, a polícia está alertando. Tá? A maneira que vai ser feita, como é que se fala, as doações também não é de qualquer maneira. Tá? Tem um jeito que eles estão
direcionando as doações. Tanto que eles estão falando que até para voluntários eles não estão aceitando voluntários agora, porque eles estão tentando se situar ainda. Eles estão pedindo voluntários assim, para tentar levar, como é que se fala assim, água, comida, para os locais que não estão tendo acesso por caminhões. Aquilo que eu falei, pô, dá para usar helicóptero, mas usar o helicóptero também requer uma boa vontade. Então eles estão usando alguns helicópteros, tá? Mas o que poderia ser mais não está sendo. Então está faltando, entre aspas, um certo esforço? Aparentemente está. Não sei se é por falta de planejamento, não dá para saber. Tá? Até porque eu também não vou ficar apontando o dedinho e julgando. Tá? Até porque quem direciona esse tipo de coisa é o governo Kishida. Tá? Mas tem muita coisa complicada. Tá? No último relatório que eu vi, os prefeitos estão falando que está faltando coisa. Eles estão precisando de muita coisa. Tá? Roupa, no caso assim, cobertas, lençóis, para poder cobrir essas pessoas, porque tá frio. Tá faltando querosene para aquecedores. Da mesma forma, eles estão colocando vários pontos de abastecimento de água. Eu até pensei de gravar esse vídeo com os postos de abastecimento de água, mas ia ficar um vídeo muito grande, muito cansativo. Tá? Mas quem morar para essa região aí e assistir os vídeos do canal aqui, dê uma procurada, que o governo, eles estão colocando vários pontos de abastecimento de água, só que alguns desses pontos de abastecimento de água, eles têm horários de funcionamento, não é 24 horas. Tá? Tem um certo horário de funcionamento, então tem que se tomar cuidado, sim. Por isso que eu falo, né, se você tiver uns filtros daquele que eu mostrei, já te salva muito a pele. Tá? Porque você não precisa, entre aspas, ficar dependendo só desses pontos de abastecimento de água. Então tem muita coisa rolando, né, como é que se fala assim, ainda para lá, para Ishikawa, e os terremotos ainda não pararam. Tá? Ainda está tendo tremores, tá, pro lado de lá. Não tão intensos, mas o último que eu vi antes de gravar a matéria foi na escala 3. 3 já dá uma boa sacudidinha, tá? Dependendo, se for 3 mais, já dá uma boa sacudida. Se for 3 menos, aí, como é que se fala assim, dependendo do local, a pessoa nem sente, dependendo da estrutura da casa, etc. Mas, como é que se diz? Volto a falar. Tenha sempre sua mínima preparação. Tá? Porque você vê que, da mesma forma que os moradores ali evacuados estão tentando voltar para suas casas para pegar mantimentos, já dá para você ter uma ideia que a coisa não está legal na parte de abastecimento. Por isso que eu falei que se depender do governo, dependendo da situação para te ajudar, se você estiver esperando isso, tu tá lascado, tu vai passar fome. Tá? Fome, sede, frio, tá? Dependendo da situação. Tá? Mas é isso aí, família. Espero que esse vídeo te ajude de alguma maneira, tá? A se programar, como é que se fala assim, a ver a realidade da coisa, como é que tá aqui no Japão, no caso de Ishikawa, da mesma forma das montadoras, se começar a dar problemas paralisações, tá? Na área de automobilísticas, na produção, você já sabe que um pouco também já estão avisando, fazendo controle de dano aqui, soltando informações. Tá certo? E arigatou gozaimasu. Maido!